Olá, meu caro aluno! Olá, minha prezada aluna! Muito obrigado por se conectar. Sejam muito bem-vindos a mais um módulo no nosso curso sobre crédito de ICMS. Na aula de hoje, nós vamos estudar as limitações ao exercício do direito ao crédito. Aliás, nós vamos iniciar o estudo das limitações ao exercício do direito ao crédito. A começar pelas operações e prestações envolvendo hipóteses de isenção ou não incidência. E aqui, um ponto que sempre causa alguma dificuldade para aquele que inicia o estudo do ICMS, do crédito de ICMS e da sistemática de compensação do imposto. É fácil entender que quando eu compro com isenção ou não incidência, ou seja, não vem imposto na minha nota fiscal, que eu não posso fazer crédito. Porque se vem imposto zero, como que eu vou me creditar? Agora, é um pouco mais difícil compreender que quando eu comprei com imposto, veio com imposto destacado no documento fiscal, mas eu vendi isento ou não tributado, eu também não tenho direito ao crédito daquele imposto que veio destacado no meu documento fiscal. Mas a essência de tudo isso está no princípio da não cumulatividade. Se você analisar novamente o que vimos na nossa aula número 1, no nosso módulo número 1, você vai verificar que o princípio da não cumulatividade compreende a compensação de imposto pago com imposto cobrado. Então, se faltar o imposto cobrado, eu não tenho crédito. Se faltar o imposto cobrado na operação anterior. Se faltar o imposto pago na minha operação ou prestação, da mesma forma eu não tenho crédito, porque a compensação compreende imposto pago e cobrado. Imposto incidindo nas duas etapas das operações de uma empresa, a entrada e a saída. Então eu tenho que ter imposto na entrada e na saída para ter direito ao crédito. Para você entender direitinho, eu vou esquematizar aqui o princípio da não cumulatividade e vou mostrar esquematicamente o que eu estou falando. Observe, a não cumulatividade compreende, então, o direito ao crédito. De que maneira que se perfaz esse direito ao crédito? Mediante a compensação do imposto. Pois bem, a compensação do imposto nada mais é do que a compensação que se faz entre o ICMS devido nas operações e prestações. Então aqui eu estou falando, para usar um termo genérico, das saídas com débito do ICMS. Eu vou compensar esse imposto devido com o imposto cobrado nas operações anteriores. Eu escrevi aqui devido, mas você pode ler de maneira mais precisa imposto cobrado nas anteriores, ou seja, nas entradas. Então eu tenho um estabelecimento que vai ter débito nas saídas e crédito nas entradas. Acontece que eu estou avaliando a possibilidade de eu ter ICMS zero na entrada. Significa que a minha empresa comprou uma mercadoria para revenda e essa mercadoria não teve imposto na saída do meu fornecedor. Ou seja, não houve imposto cobrado na operação ou prestação anterior, não houve incidência do ICMS, não teve imposto destacado na nota fiscal, ou seja, eu não tenho o que creditar. Se não veio imposto destacado, o meu crédito é de exatamente 0,000 reais, ou seja, R$0 no meu crédito. Aqui é fácil entender. Eu pego uma nota fiscal, procuro o imposto destacado, não tem. Aí, como muito bem ensinou o professor Dimas, eu posso conferir se isso está de acordo com a legislação. Eu olho a legislação e vejo, realmente, aquela operação prestação isenta não tem imposto destacado. Eu vou me creditar do que se não vem imposto destacado? Fácil de entender. Acontece que existe uma outra possibilidade. Eu recebi com imposto, entretanto, confere comigo de novo na telinha. Eu tenho na minha saída ou na minha prestação de serviço, lá na outra ponta,
imposto zero também, como você acaba de ver. Às vezes até teve imposto na entrada, mas o meu imposto é zero na saída ou na minha prestação de serviço. E aqui o meu crédito também vai ser zero. Alan, mas eu tenho imposto destacado na entrada. Só porque eu vendi isento ou não tributado, meu crédito é zero? Exatamente. Porque a Constituição é clara. Eu tenho direito de compensar o imposto devido com o imposto cobrado na anterior. Se eu não tenho imposto cobrado, tranquilo, eu não tenho crédito. Mas se eu não tenho imposto devido, também eu não tenho crédito. Eu tenho que compensar imposto com imposto. Se numa das pontas aí dessa cadeia eu tiver imposto zero, eu não tenho uma das parcelas a se compensar. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho imposto zero na entrada ou se eu tenho imposto zero na saída, eu não tenho direito ao crédito desse imposto. O meu crédito também é zero. Não tenho para compensar de um lado ou não tenho para compensar do outro, crédito zero. Ficou claro isso para você? Mas tem um detalhe importante. Você vai verificar que a ausência de direito ao crédito nas entradas ou tomadas de serviço, isentas ou não tributadas, é uma regra absoluta. Mas a inexistência do direito ao crédito, a vedação ao direito ao crédito nas saídas e prestações de serviços isentas ou não tributadas, já passa a ser uma regra que comporta exceções. Basicamente, é isso aqui. Nesse polo da operação, a entrada, a regra do crédito zero na ausência de imposto destacado é absoluta, é sem exceções. Por outro lado, nesse outro polo aqui, no polo da saída da prestação de serviço, a regra de que, sendo isenta ou não tributada a operação ou prestação, não há direito ao crédito, é uma regra que comporta exceções. E essas exceções dizem respeito às hipóteses de manutenção do crédito previstas na legislação. Você já vai entender já o que vem a ser manutenção do crédito, hipótese de manutenção do crédito prevista na legislação. Então vamos percorrer agora a Lei Complementar 87/96, que regula o princípio da não cumulatividade em plano infraconstitucional, conferindo diretrizes para as legislações de todos os estados e do Distrito Federal. Vamos percorrer norma por norma a respeito da vedação ao direito ao crédito quando há operações isentas ou não tributadas. Primeira norma é a seguinte: não dão direito a crédito às entradas, então eu não tenho crédito nas entradas, de mercadorias ou utilização de serviços resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas. Então, eu tenho uma indústria, a minha matéria-prima é isenta. Eu industrializo a minha mercadoria. Não importa se a minha saída é tributada ou isenta. Como eu comprei isento, com imposto zero, o meu crédito é zero. Vamos olhar isso esquematizado? Então, eu comprei numa operação isenta ou não tributada, na minha nota fiscal veio ICMS igual a zero, portanto, mesmo que a minha operação seja tributada, então estou mostrando aqui a entrada e aqui a saída, mesmo que a minha operação de saída seja tributada, como a minha entrada foi não tributada, eu nunca vou fazer crédito. Observe que essa é uma regra sem exceções. Aí vem mais uma regra que vai para o lado da saída,
para o lado da operação de quem está fazendo o crédito. Então, essa regra, ela aplica-se tanto às revendas, quanto à industrialização, quanto à produção rural. Então, o parágrafo 3º estabelece: é vedado o crédito relativo à mercadoria entrada no estabelecimento. Então veja que a mercadoria foi entrada. Eu estou falando que ela veio com o ICMS destacado. Não é que eu estou falando, mas a norma vai deixar isso subtendido. Então eu tenho crédito da entrada, só que a legislação veda esse crédito. Por que que a legislação veda o crédito de um imposto que veio destacado na entrada? Então aí vem o inciso 1 e diz: é vedado o crédito relativo à mercadoria entrada no estabelecimento ou prestação de serviços a ela feita para integração ou consumo em processo de industrialização ou produção rural, quando a saída resultante não for tributada ou estiver isenta. Então veja que se a minha operação não for tributada ou estiver isenta, eu perco o direito ao crédito do imposto que veio destacado na nota fiscal. Eu tenho uma nota fiscal com destaque do imposto, mas eu não posso creditar porque eu estou vendendo isento ou estou vendendo não tributado. Perfeito? Então vem, ó. Eu tenho ICMS na entrada, mas como a minha saída é zero, o meu crédito eu não tenho. Há uma grande exceção a essa regra. Quando a minha saída não tributada for para o exterior, eu estou vendendo, eu industrializei com matéria-prima tributada. Embora eu tenha vendido com imposto zero, a minha venda é uma exportação. E exportação tem tratamento privilegiado. Exportação, é importante dizer, é exceção, exceto saída para o exterior. Por quê? Anota isso. Em matéria aqui de crédito do imposto, exportação tem o mesmo tratamento, ou seja, é igual operação tributada. Então, a exportação tem tratamento idêntico com operação tributada. Então, se eu exporto, imposto é zero porque eu tenho imunidade na exportação, eu tenho direito a manter o meu crédito na aquisição da mercadoria. Perfeito? Bom, isso esclarecido. Nós temos a mesma sistemática na revenda de mercadoria. Se eu compro caneta eletrônica isenta, lógico que eu não tenho crédito. Mas se eu compro tributada, eu tenho crédito. Só que as minhas vendas de caneta eletrônica são isentas. Então, se eu vendo isento, eu posso fazer o crédito? Nananina, não. Eu não posso fazer o crédito porque eu estou vendendo isento. Então, é a mesma coisa aqui. Eu não tenho crédito, é vedado o crédito na entrada para comercialização ou prestação de serviço quando a saída ou prestação subsequente não forem tributadas ou estiverem isentas. Completa-se aqui a questão da não cumulatividade na entrada e na saída. Eu preciso de imposto destacado na entrada e preciso de imposto destacado na saída. Eu preciso de imposto destacado no serviço de transporte ou telecomunicação que eu contratei e preciso de imposto destacado na minha nota fiscal de prestação de serviço ou de venda de mercadoria. Perfeito? Claro para você isso aí? Para ficar mais claro ainda, vem comigo aqui na telinha que eu esquematizei isso para você. Sempre que eu tiver uma operação tributada, essa coluna aqui eu já vou chamar de entrada, tá? Sempre que eu tiver uma operação tributada na entrada e depois eu tiver uma operação tributada na saída, ou seja, imposto destacado na minha nota fiscal de compra, imposto destacado na minha nota fiscal de venda, eu posso fazer o crédito? Isso mesmo, perfeito, posso, porque eu tenho imposto
acreditar. Tanto porque tem imposto na entrada, quanto porque eu estou vendendo tributado. E se essa saída aqui, ao invés de tributado, for uma exportação? Eu tenho o direito ao crédito? Tenho, porque exportação tem tratamento diferenciado. Exportação dá sempre direito ao crédito, mesmo que a exportação não seja tributada, contenha imunidade. Bom, segunda hipótese. Eu tenho uma operação isenta ou não tributada na entrada. Ou seja, não veio imposto destacado na minha nota fiscal. Eu vou ter crédito? Nunca. Nesse caso, nunca vou ter crédito, independentemente da minha saída. Aqui no meu esqueminha, eu comprei isento e estou vendendo tributado. Mesmo que eu estou vendendo tributado, na minha saída, a minha entrada foi isenta, então eu nunca vou creditar. E aqui, repito, é sem exceção. Qual a situação que tem exceção? A situação que tem exceção é a seguinte. A situação que tem exceção é quando eu adquiro numa operação tributada e vendo numa operação isenta ou não tributada. Se eu adquiro na operação tributada e vendo numa operação isenta ou não tributada, eu não vou fazer o crédito. Veja que na primeira situação é nunca e na segunda situação é não. Por que que na segunda situação é não, não é nunca? Porque essa segunda situação, eu comprei com crédito, eu tenho imposto destacado na minha entrada, mas aí na minha saída eu não vendi com imposto, eu vendi isento ou não tributado. Nesse caso, eu não tenho crédito, só que isso é regra, porque essa regra, já dissemos, comporta exceção. Então, no primeiro caso é nunca, porque não tem exceção. Posto zero na entrada, não há como se creditar. Na segunda situação, aí não é nunca, é só um não. Por que que é um não? Porque aqui eu tenho, aqui eu tenho exceção. Para ficar mais claro para você, eu fiz um outro esqueminha aqui. Veja, eu comprei com crédito, veio imposto destacado, e vendi com débito. Então, tem crédito? Sim. Eu comprei sem crédito. Não importa se a minha saída é isenta ou tributada. Se eu comprei com crédito zero, sem imposto destacado, eu não tenho crédito. A terceira situação, eu comprei com crédito, só que eu vendi sem imposto. Então, eu não tenho o meu crédito. Lembrando que, além das operações de exportação que são equiparadas às tributadas para fins de manutenção do direito ao crédito, eu tenho hipóteses de operações e prestações isentas com manutenção de crédito previstas na legislação. Mas isso é assunto para a próxima videoaula deste módulo, na qual também vamos estudar um tema que é fundamental e está intimamente relacionado ao que acabamos de discutir, que é o estorno de crédito. Próxima videoaula deste módulo, portanto, vamos continuar estudando as vedações ao crédito nas operações isentas ou não tributadas e, concomitantemente, veremos o estorno de crédito. Até lá!